A desumanização é o processo pelo qual deixamos de enxergar o outro como um indivíduo completo e passamos a enxergá-lo como um rótulo, um número na estatística ou até mesmo como uma ameaça. Quando isso acontece, a história, a dor e a complexidade de um indivíduo deixa de importar e ele passa a ser considerado um problema a ser corrigido, controlado ou até mesmo eliminado. Esse processo não acontece apenas em momentos extremos de nossa história, como por exemplo na época do nazismo. Ele ocorre dentro da sociedade moderna, ele pode acontecer também dentro de discursos políticos, pode acontecer dentro das redes sociais ou até mesmo dentro das instituições políticas que, em tese, foram criadas para garantir a ordem, a justiça e os nossos direitos. Quando a empatia desaparece e o outro passa a ser tratado como uma ameaça ou um erro a ser corrigido, abre-se espaço para a prática de violências que em outras circunstâncias seriam consideradas inaceitáveis. E é justamente essa discussão sobre poder, violência e desumanização que está no centro do livro sobre o qual vamos conversar no dia de hoje. E sim, meus amigos, no repertório desse mês vamos falar sobre Assim na Terra como Embaixo da Terra, de Ana Paula Maia. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa resenha que começa, é claro, logo após a vinheta. Ana Paula Maia é uma escritora e roteirista brasileira nascida no Rio de Janeiro em 1977. Começou sua carreira literária de um modo independente e gradativamente acabou conquistando o mercado literário tradicional. Sua obra é marcada por personagens marginalizados, tais como trabalhadores invisíveis, homens brutos, presidiários, enfim, figuras que habitam os subterrâneos da sociedade e são ignoradas pela maioria das pessoas. Ao longo de sua carreira, Ana Paula Maia se consolidou como uma das vozes mais potentes da literatura brasileira contemporânea. Sua escrita é direta, é muito seca e quase que cinematográfica e frequentemente expõe as engrenagens da violência estrutural e da desumanização. Assim na Terra como Embaixo da Terra é uma narrativa ambientada em uma colônia penal isolada, construída sobre as ruínas de um antigo centro de repressão. E por sua vez, esse antigo centro de repressão foi construído em uma antiga fazenda que costumava escravizar pessoas. Cercada por mata fechada e longe da civilização, a colônia foi construída para ser um local de ressocialização dos detentos que ali estão internados. No entanto, o que encontramos é um espaço de abandono, violência e esquecimento e uma espécie de fronteira entre a legalidade e a barbárie. A história acompanha os últimos dias de funcionamento da colônia penal, que está prestes a ser desativada. Restam poucos detentos e alguns funcionários, todos marcados por um desgaste físico e emocional em razão do isolamento. Entre os responsáveis pelo local está o diretor Melquiades, uma figura completamente autoritária que exerce um controle absoluto sobre os detentos. Sob sua vigilância, a fronteira entre a disciplina e a crueldade são completamente dissolvidas. A rotina na colônia se torna cada vez mais brutal, especialmente a partir do momento em que os detentos começam a ser assassinados um a um. Sobreviver nesse ambiente hostil, então, nesse momento, passa a depender não só da força física, como também da astúcia. Os presos carregam histórias diferentes, porém compartilham do mesmo destino incerto. Alguns ainda alimentam a esperança de conseguir fugir, outros já aceitaram que seu destino é morrer naquele lugar. À medida que se aproxima o fechamento da colônia, o clima se torna cada vez mais instável. Obviamente não vamos contar a vocês o destino dos personagens, mas como é tradição desse canal, vamos compartilhar alguns pontos interessantes sobre essa leitura. Um dos principais aprendizados com esse romance está no fato de que ele nos obriga a enxergar a desumanização não como um acidente, mas sim como um processo. Quando o sistema começa a enxergar pessoas apenas por seus crimes, ou como relatórios estatísticos ou apenas ameaças,
Ele passa a operar pela lógica da eliminação dessas pessoas, ao invés da justiça e ressocialização. A punição deixa de ter limites éticos e passa a ser movida pelo medo, pelo ressentimento e pela necessidade de controle. Neste ponto, o que se perde não é somente a dignidade de quem está preso, mas também a integridade ética de quem tem a missão de vigiar e punir. A armadilha é bem sutil e perigosa. Ao combater o crime, corre-se o risco de adotar os mesmos mecanismos violentos do que se pretende erradicar. Quando a brutalidade passa a ser justificada como necessária e a crueldade se torna uma ferramenta para a manutenção da ordem, cuidado! O discurso de justiça começa a ser confundida com o exercício do poder pelo poder. No fim, o romance nos coloca diante de uma pergunta extremamente incômoda. É possível construir justiça sem perder a humanidade? Porque, veja, se ao tentarmos proteger a sociedade nós abrirmos mãos de princípios básicos de dignidade, talvez nós apenas estejamos trocando um tipo de violência por outro. E é justamente nesse ponto que Assim na Terra como Embaixo da Terra é uma obra extremamente atual, pois ela nos recorda que o limite entre a civilização e a barbárie é muito mais frágil do que gostaríamos de admitir. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio, um super beijo e até a próxima!